Eu te entrego o teu servo, meu Pai, o Mário, nas tuas mãos, Senhor. Deus, boa honra para mim, de coração. Aqui nessa hora, orando e intercedendo pela vida do Mário. Posso filmar a gravação? Porque eu conheço o Mário há muitos anos, Senhor. Eu já vi o estado onde que o Mário estava e aonde ele está agora. Então, para mim, é uma honra aqui no mundo espiritual, Senhor. O teu filho vai ministrar a tua palavra. Abre, meu Pai, aleluia, Senhor, o entendimento nosso nessa noite. Deus, abre nossa mente, nosso coração. Usa o teu filho poderosamente, meu Pai. E na hora que o teu filho estiver aqui, meu Pai, ministrando a tua palavra, que tu venha fazendo um reboliço santo no mundo espiritual, Senhor. E propósito da vida espiritual. E tudo na vida dele, Senhor, na família dele. Eu te entrego mais nas tuas mãos, amém. Meu amor, eu cumprimento a igreja da paz do Senhor, amém? Hoje, Deus Santo da glória, aleluia. Cumprimento a igreja da paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Amém. Então, Deus não cabia aqui uma palavra para o Senhor, não? E pela misericórdia, né, me deu, amém? Para passar para a igreja, eu gostaria de louvar o Senhor, amém? Aqui uma hora atrás, coisa missionária, né? Que estamos no 121, né? Que nós temos que levar nossos olhos para o alto, né? É de onde vem nosso socorro, irmãos, amém?
Lucas, capítulo 5. A Bíblia. Qual? A tua, aquela que estava lá contigo. Irmãos, eu confesso, irmãos, sou grato pela misericórdia do Senhor, pela essa oportunidade, né? Porque está trazendo a mensagem do Senhor, né? A pastora falou ansioso, passei a semana toda dessa dormir, né? De madrugada olhando a Bíblia, Apocalipse, Mateus, né? E a Valéria dormindo do meu lado ali, eu ali 2 horas da manhã, o Senhor me pediu uma palavra do Senhor, né? O Senhor me levou, Lucas, né? A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, e eu falando com o Senhor, né? Seja feita a tua vontade, Deus falou para mim, falou se essa palavra, estou cansado de ouvir em muitas igrejas que eu fui, eu já tive oportunidade de ver, né? Os pregadores trazendo essa mensagem, né? Aí o Senhor falou para mim, meu filho, mas a minha palavra vai ser nova, a todo instante, amém? Ele fala conosco, né? Lucas capítulo 5, amém? Vamos até o versículo 3, amém? Eu falando com o Senhor, né? E o Senhor falava comigo, meu filho, a palavra se renova a todo instante, né? A minha palavra se renova, eu falo, né? No mesmo capítulo, no versículo, né? De várias maneiras, aquilo ao qual eu quero que lhe apraz, né? Aquilo eu quero falar, né? Eu pedindo uma palavra do Senhor, eu li o capítulo todo, eu falei, Senhor, aonde quer que o Senhor quer que eu fale com a tua igreja, né? E o Senhor me trouxe aqui, amém? Vamos ler? Lucas 5, eu vou ler o primeiro versículo, o versículo 1, a igreja leu 2, amém? E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A igreja. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava do barco a multidão. Amém? Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, e pela misericórdia eu pedi um tema ao Senhor dessa mensagem, né? O Senhor passou para mim, botando em meu coração, né? Essa mensagem. O crente, né? Quando se afasta da terra, Jesus opera. Amém? Amém? A igreja repete comigo. Quando o crente se desliga da terra, Jesus opera. Amém, irmãos? Aí eu falei, o que o Senhor quer falar comigo nessa mensagem, né? E Deus, ele falava comigo, né, irmãos? Nessa mensagem, que é necessário, irmão, que nós se desligamos da terra. Amém, irmãos? Não podemos estar presos aqui na terra, nas coisas materiais, irmãos, nas lutas, nas adversidades, né? Não podemos se entregar às adversidades. E Deus, ele me levou aqui, me chamou a atenção que ele estava ali, né? Naquele lago ali, né? E ele subiu no barco do Pedro e pediu para se afastar da terra, né? E Deus, ele falou comigo, filho meu, é necessário para que vocês vejam a minha glória na vida de vocês, para que eu possa fazer o meu mover, o sobrenatural, que vocês se liguem da terra e se liguem no céu. Amém? Então o crente, ele não pode estar com a fiação dele ligada nas coisas terrenas. Amém, irmãos? E Deus, ele me levou na profundidade aqui, irmãos, porque ele pediu a Pedro, né, que afastasse o barco da terra, né, que a multidão oprimia. E Deus, ele me desenrolou esse mistério comigo. Ele falou comigo, né, que quando o crente, é necessário que o crente se desligue dos afazeres, né, das lutas, do cotidiano, né, para que possa ver a glória de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós, né, se entregamos, irmãos, nos deixamos levar pelas adversidades, pelas coisas que o mundo, né, aparentemente, né, nos apresenta, as dificuldades, e esquecemos, irmãos, que nós não somos da terra, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Amém, irmãos? Deus, ele fala, irmãos, que por um homem, né, entrou o pecado, entrou a morte. O primeiro homem foi terreno e o segundo homem foi espiritual, que é o nosso
nosso Senhor Jesus e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, irmãos, muitas das vezes, irmãos, nós estamos preocupados, irmãos, com o que vamos fazer com o nosso trabalho, irmãos, como é que vamos resolver os nossos problemas, irmãos, e começamos a te ligar do céu, irmãos, começamos a falar como a pastora falou para mim, varão, você está ansioso. Eu passei a semana toda, né, naquela, vamos dizer, ansiedade, mas o Senhor foi quietando meu coração, filho meu, né? Se aquete, usou até o pastor no meu corpo de semana para falar comigo, né? Porque eu estou ligado, né? Lá em cima no céu, nas coisas do céu, quando o pastor falou, não se preocupa, né? Porque Deus ele fala o que? Deus ele fala o que? Os discípulos deles, quando Jesus fala para ele, ó, vocês vão ser, né, perseguidos, muitos de vocês irão para a prisão, mas não se preocupais diante dos governadores e dos príncipes dessa terra, o que é vez de falar, porque naquela hora será ministrado pelo meu Espírito Santo em vossa boca aquilo que é vez de fazer e aquilo que é vez de falar. Amém, irmãos? Então muitas das vezes a gente está passando por luta, adversidade, irmãos, mas a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso jeitinho acaba atrapalhando, né, o sobrenatural, o mover de Deus em nossa vida. Amém, irmãos? Eu separei aqui, ó, vou pedir, irmãos, né, para abrir a Bíblia. Amém? No livro de Coríntios, capítulo 5, capítulo 15, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 38. Amém, igreja show? Então lemos. Mas Deus dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma carne é dos homens, e outra carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E é um corpo celeste e corpo terrestres, mas uma glória dos celestes e outra a dos terrestres. Amém, irmãos? Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Por uma a estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos semeia ao corpo em corrupção, e ressuscitará em incorrupção. Assim também, 45. Semeia, 42. Assim também a ressurreição dos mortos semeia o corpo em corrupção, e ressuscitará em incorrupção. Semeia em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se é corpo animal, a corpo também é espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Amém, irmãos? Glória. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Amém? O primeiro homem, né, Adão, né, o homem animal, né, acabou de dizer aqui, né, que o homem ele tem um lado animal. Amém, irmãos? Muitas das vezes, né, o animal até mesmo, né, se mostra, né, mas tem mais compaixão do que o próprio homem. O homem é o verdadeiro homem animal, o homem terrestre, né? Mas o homem espiritual não, irmãos. Amém? Segundo homem é espiritual. Agora, versículo 50, irmãos. Amém? Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus aqui nos relata, irmãos, que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos aqui na carne, né? Os irmãos, né, ele milita para as coisas da carne, para as coisas terrestres, as coisas do mundo, irmãos, né? Porque Deus ele fala, irmãos, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus, irmãos. Amém?
Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, nesta noite, irmãos, Ele quer nos chamar a atenção para isso, irmãos, né? Que nós temos, né, que procurar, irmão, buscar as coisas do céu. Amém, irmãos? Há coisas celestiais. Amém? Porque, irmão, o homem está em Mateus, né? O homem está em Mateus 6, acho que versículo 31, né? O homem ele carnal, ele está se fadigando, ele anda ansioso com o que haver de comer, com o que haver de se vestir, né? Com a conta para pagar, né? E a palavra de Deus diz em Mateus, né? Para o homem não se preocupar, né? Porque até os lírios do campo, né? Nem mesmo Salomão, em toda a sua riqueza, né, se vestiu, amém? Como eles. Então, irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós temos, irmãos, verdadeiramente confiar no Senhor. Aqui, como foi falado nesta noite, no Salmo 121, elevo meus olhos para os altos, de onde virá meu socorro? Irmão, nosso socorro vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A palavra de Deus aqui, ó, em Mateus 17, amém? Vamos em Mateus 17, vamos passear um pouquinho aqui na Bíblia. Mateus 17, versículo 24. Amém? Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se dele Pedro os que cobravam as dracmas, as dígmas. E disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, irmão, os que cobram os reis da terra os tributos, os impostos dos seus filhos, os dois alheios? Disse-lhe Pedro: dois alheios. Disse-lhe Jesus: logo então livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira primeiro o peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estarter. Toma-o e dá por mim e por ti. Amém, irmãos? Deus, ele me chamou a atenção aqui, irmãos, porque ali estavam, né, aqueles cobradores de impostos, né, querendo, né, o tributo de César, né? E Pedro, antes que Pedro chegasse a Jesus ele ia saber o que estava se passando e que Pedro ia falar, irmãos. E em hora nenhuma Jesus mandou Pedro e a ninguém, né, buscar, né, a providência, irmão, em coisas terrenas. Jesus, ele mandou Pedro ir lá no mar, sair da terra e ir lá no mar e pegar um peixe e da boca do peixe tirar uma estartera para pagar o tributo. Amém, irmãos? Então o que Jesus fala conosco, irmãos? Porque é Ele que nos envia o socorro, é Ele que nos envia a providência, irmãos. Então toda hora Deus, ele fala para nós nesta noite, amém? Que nós temos, irmãos, que verdadeiramente encher, irmão, o céu, né, com as nossas orações, inundar o céu com as nossas orações, irmãos, com as nossas petições, amém, irmãos? E nossas orações têm que ser voltadas para o Senhor, irmãos, para que o Senhor venha e estar, irmãos, trabalhando na nossa vida, nos dando crescimento espiritual, irmãos queridos, meu Deus amado, nos desprender, irmãos, das riquezas desse mundo, né? Como já foi falado aqui uma vez, um pregador que sabe que semana passada, e o Deus está usando a boca do pastor, né, para falar conosco nesta noite. Os bezerros de ouro, irmãos, os bezerros de ouro, né, são os carros, são as luxúrias, né, a casa, né, irmãos? Muitas das vezes as contas, as coisas que nós colocamos na frente do Senhor e nos afadigamos, né, e se esquecemos, irmãos, muitas das vezes, irmão, que o nosso socorro vem do Senhor. Amém, irmãos? Então nós temos, irmãos, que verdadeiramente fazer a prova da palavra do Senhor, buscar o reino de Deus, irmãos. Cada um, irmão, tem que estar pedindo ao Senhor, perguntando a Deus o nosso chamado e nos entregando, irmãos. Amém? Porque o mais o Senhor fará em nossas vidas, mas muitas das vezes nós deixamos, né? Ficamos relapsos na obra do Senhor, no chamado de Deus, por causa dos nossos afazeres, por causa, irmãos, da nossa afronta, por causa, irmãos,
das coisas do mundo. Amém, irmãos? E esquecemos de fazer menção do nosso Deus. E Deus, ele fala nessa noite, né, que é para nós, irmãos, nesta noite, né, se ligar no céu, se desprender dessa terra, se afastar, irmãos, das coisas desse mundo, as coisas da qual tem ofuscado a visão do crente. Amém? Tem muitos crentes aí que estão com a visão ofuscada, irmãos. Amém? Muitas das vezes chega em casa, né, e está ali cheio de problema, irmãos, e ali acabou a ligação, né? O crente, ele começa a se encher, né, com aqueles problemas, começa a se afadigar, começa a passar a mão, começa a pensar o que eu vou fazer, para onde eu vou, né? E começa a caminhar para lá e para cá, né? E quando tem que ir para o joelho, né? E tem que se entregar na obra e deixar que Deus vai enviar o recurso, Deus vai enviar a providência, irmãos, porque Deus, ele é fiel. Amém, irmãos? E ali Pedro, ali, ele estava andando do lado do mestre, né? E Pedro, ele estava colado com o mestre, né? E Jesus, ele falou para Pedro, e aí, vai lá e tira a moeda e paga o meu e paga o seu. Amém? Jesus não mandou pegar uma moeda, né, para suprir a pena, né, o problema dele, mas sim também o do discípulo. Que ele falou, Pedro, paga o meu e paga o seu. Né? E vai lá buscar na boca do peixe. Né? E Jesus não mandou Pedro, ó, vai lá, fala com, né, um sacerdote, fala com um príncipe, vai lá e fala com João, né? Não, vai lá e na boca do peixe, porque Jesus é espiritual. Então Jesus falou para Pedro, Pedro, olha só, o meu recurso não vem do homem, vem do Senhor, vem do céu, é a coisa sobrenatural, né? É a coisa que os teus olhos não viu, mas vai ver na tarde deste dia. Não sei se era de manhã ou era de tarde, né? Mas Jesus falou para Pedro, vai no mar e lança um anzol, né? Porque ali virá um peixe, na boca do peixe vai estar moeda. Irmãos, é desse jeito que Jesus faz na vida do crente, mas a gente tem que se desligar dessa terra. Irmão, muitas das vezes é difícil até mesmo da gente se desprender de frente de uma televisão. Como eu falei essa semana, eu cheguei em casa, né, liguei a televisão, falei, pô, vou botar no jornal. Aí pronto, Marcelo Rezende está repreendido, manda fogo, Jeová, porque a palavra de Deus diz que o crente tem que apartar os olhos deles de más notícias, o ouvido de más conversações. Está em Coríntios, né? As más conversações corrompem os bons costumes. E Deus, ele fala para o crente não ficar procurando, né, ver tragédia, ver coisas que não prestam, né? Eu tenho orado ao Senhor, né, me desprenda disso. Muitas das vezes a gente quer andar informado, né, mas a gente deixa, irmãos, de se ligar nas coisas de Deus, buscar as coisas do reino, né? Muitas das vezes por coisas, né, irmãos, que não nos edifica, que nos tira a ligação, e muitas das vezes a gente deixa de receber, deixa de nos encher, porque a gente está se preocupando com coisas vãs. Amém, irmãos? Foi como aqui, ó, em Lucas 10, versículo Lucas 10, versículo 17. Versículo 38, perdão, irmãos. Lucas capítulo 10, versículo 38. Irmãos, e quando ele fala que na noite deste dia, irmãos, a vitória só depende da gente, porque, irmãos, como o pastor estava falando nesta noite aqui, irmãos, essa igreja aqui é uma só aberta, irmãos, não está preocupado, irmãos, com casa inchada, né? Mas estamos preocupados sim, irmão, verdadeiramente viver o Evangelho de Cristo, viver a palavra, irmãos. Mas para a gente viver a palavra, a gente tem que se desprender dessa terra. A gente verdadeiramente, irmãos, temos, irmãos, que pagar o preço, irmãos, verdadeiramente, irmãos, se lançar na palavra do Senhor, irmãos, e verdadeiramente, Senhor, eis aqui o que tu queres, Senhor. Amém, irmãos? Muitas das vezes a gente acordar de manhã cedo, irmãos, e apresentar um jejum ao Senhor, sair por um monte, irmãos, e falar, Senhor, leve-me até as ovelhas perdidas na casa de Israel, né? Porque o Senhor vai nos usar, irmão, para resgatar aquelas almas perdidas, irmãos. Então, muitas das vezes, irmãos, ou todas as vezes, temos que estar dispostos a pagar este preço para nós vermos a glória do Senhor em nossa vida. E Deus, ele fala, irmãos, que quando ele promete, ele cumpre, irmão. E como a pastora falou aqui, irmãos, eu sou prova disso, amém? Uma prova viva, um testemunho vivo no altar do Senhor, amém? O Senhor ele resgata, né? Lá no meio da lama, lá, irmãos, do meio do lamaçal do chiqueiro, né? E bota o homem assentado a meus príncipes,
a como estou sentado na noite deste dia. Amém, irmãos? Aqui meus príncipes do Senhor, né? Que é a pastora, o pastor, né? As crianças, que é a missionária, né? São sacerdotes, amém? Eleito por Deus, amém, irmãos? Então, irmãos, Deus ele cumpre a palavra dele, e o Senhor ele vinha sempre usando os lados dele para falar comigo. Deus ele vai fazer algo na tua vida, amém, irmãos? E assim como foi falado, eu creio que hoje é a primeira de muitas vezes, amém? Que eu vou ter essa oportunidade de estar trazendo a mensagem da parte do Senhor, amém? Então, irmão, olha só, Lucas 10, versículo 38. Marta e Maria. E acontecendo que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E ainda esta, uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui Deus, Jesus relata, irmãos, que ali havia duas mulheres, irmãos. Amém? E aconteceu que, indo ele a caminho, né, encontrou uma mulher por nome Marta, irmãos. Ele teve encontro com Marta, mas Marta não sabia, irmão, a prioridade desse encontro, o valor desse encontro, e quem verdadeiramente estava com ela. Ela não deu muita ênfase para isso, e ela levou Jesus para a casa dela, ali onde estava Maria, né? Mas a Maria, ela percebeu, amém? E ela escolheu ficar ali ao mestre, né? Aos pés do mestre, porque ela sabia o que estava vindo no ouvido dela, irmãos. Eram as palavras diferentes, era palavra de vida, era a palavra que ia mudar a história dela. Mas Marta, ela estava se preocupando com os afazeres da casa, e muitas das vezes nós somos assim, irmãos, amém? Nós temos sido relapsos nas obras do Senhor, e o olho do Senhor está em toda parte, amém? Muitas das vezes somos relapsos, queremos fazer as coisas de Deus da nossa maneira, do jeito que a gente quer, amém? E o Senhor ele está olhando, irmão, amém? O Senhor ele está vendo, amém? E o Senhor ele requer nesta noite, amém? Que nós venhamos, irmãos, amém? Né? Não ficar fadigado, irmãos, olhar primeiro para o reino de Deus e sua justiça, e as mais coisas nos será acrescentado, irmãos, amém? E voltando aqui, irmãos, para Lucas 5, entrando num dos barcos, versículo 3, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram muita grande quantidade de peixe e rompiam-lhes a rede. Amém, irmãos? É duas vezes aqui que o Senhor me chamou a atenção, que ele mandou Pedro ir lá no mar, lá no fundo do mar. Amém? Porque na primeira vez ele encontrou com Pedro, e Pedro ele estava voltando, né, de uma pescaria qual havia passado a noite toda, né, devia de estar cansado. Mas outra coisa que Deus me chamou a atenção aqui, quando ele subiu no barco, pediu Pedro para afastar ele da terra, o Pedro ele não murmurou. O Pedro ele podia ter falado: Senhor, pode entrar até no barco, mas eu não vou mexer no barco, não vou te empurrar porque estou cansado, né? Mas o Pedro ele empurrou o barco, ele não murmurou, e ele emprestou o barco ao mestre. Amém, irmãos? E a recompensa dele foi o quê, foi que quando Jesus mandou ele voltar ao mar, né, foi tanto peixe que ele pegou, irmão, foi tanta providência que ele mesmo sozinho, amém, ele não conseguiu, amém, dar conta de tanta glória, de tanta maravilha, né, que foi derramada diante dos olhos dele, amém, sobre a vida dele. Então, irmãos, o que Deus me chamou a atenção aqui, irmão, quando a gente se desprende de algo que é nosso, né, em prol do reino, para Jesus, irmãos, Jesus ele faz maravilha na nossa vida, amém? O Senhor ele faz coisas sobrenatural na vida do crente, e Jesus me deu esse tema, né? Quando o crente se desprende da terra, Jesus opera, amém? E foi assim na vida de Pedro, porque Pedro ele abriu mão de
algo dele, né? Ele viu aquele homem entrando no barco, ele podia falar: o que tu quer no meu barco? Eu estou cansado, passei a noite toda, e ele ia perder uma grande bênção, né? Se ele simplesmente abre a boca para falar isso: ó, entra no barco aí, mas eu estou cansado, não vou te empurrar, ou até mesmo manda Jesus sair do barco, amém, irmãos? Mas ele não olhou para aquilo. Ele, além dele emprestar o barco para Jesus, ele também empurrou o mestre para afastar o mestre da terra, amém? Para que o povo recebesse, amém, irmãos? Então Jesus, ele passa para a igreja nesta noite, né? Que nós temos que nos desprender da terra, né? Porque foi desse jeito com Pedro. Depois ele mandou Pedro, né, voltar lá no mar. Pedro, agora quem vai sair da terra é você, Pedro. Eu saí, né, e derramei o meu ensinamento sobre o povo, né? E agora você volta ao mar. E Pedro, ele falou: Senhor, eu passei a noite toda, mas sobre a tua palavra, né, eu irei. Amém, irmãos? Então Pedro, ele não duvidou, ele acreditou, né, na palavra do mestre. E ele foi lá, irmãos. Ele foi lá, né, e viu a glória de Deus, né? Agora, se ele fala assim: eu não vou me afastar da terra não, porque eu estou cansado, agora eu vou pegar meu travesseiro, ou vou entrar nesse barco e vou dormir um pouco, mais tarde eu posso até ir. Que muitas das vezes o crente, ele fala assim: Senhor, hoje não, Senhor, porque hoje eu tenho que fazer isso, Senhor, hoje eu tenho que ir ao emprego, hoje eu não posso fazer isso, Senhor, porque hoje eu tenho que olhar minha família, hoje eu tenho que cuidar da minha família. Irmãos, a palavra de Deus diz que em vão vigia o sentinela, se Deus não estiver guardando. Amém, irmãos? Então, irmão, muitas das vezes: Senhor, mas eu tenho que ir lá olhar meu filho, eu tenho que olhar meu marido, eu tenho que olhar minha mulher, Senhor, eu tenho que ir lá olhar o meu negócio, Senhor, porque senão vai dar para trás. Irmão, se o Senhor não estiver na frente, irmão, em vão vai ser o teu esforço, porque a palavra de Deus diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Amém, pastor? Então, nessa noite, o que eu passo para a igreja foi que Deus passou para mim, né, no meu coração, amém? Que nós temos que nos desprendermos das coisas da terra, amém? Porque nós não somos do primeiro homem, do Adão. Adão foi um homem terreno, por onde entrou o pecado, né? Jesus é um homem que ele é espiritual, amém? E por ele entrou a vida, e vida com abundância. Glória. Amém, irmãos? Então, para que nós, irmãos, sejamos de Jesus, nós temos que ouvir a voz dele e obedecer. Amém? Porque essa semana mesmo foi, né, a pastora me pediu uma palavra, foi lida a palavra, né? Aquele que mete a mão no arado, né, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, irmãos, aí nós vamos nos colocar essa palavra, todos nós, né? Irmãos, aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é só aquele, muitas das vezes, né, que está fora do aquário, fora da casa do Senhor. Muitas das vezes nós estamos na igreja, estamos lendo a Bíblia e estamos falando de Jesus, irmãos, mas não estamos olhando para trás, amém? Não estamos mais fazendo aquilo que nós fazíamos antes, não estamos mais no primeiro amor, amém? E Deus, ele fala: poxa, né, cadê a minha obra? Cadê o que você fazia? Cadê o que você estava fazendo? Antes você subia no monte 2, 3 vezes por dia. Antes você dobrava o joelho, né, 5, 6 vezes, 7 vezes no dia, né? Antes você, né, glorificava e exaltava o meu nome, cantava o dia todo. Agora é só na hora do culto, agora é só na hora da igreja, né? Então, irmãos, aí Deus fala, né, que está olhando para trás. Estamos olhando para trás. Irmão, mas muitas das vezes o crente está olhando para trás, mas ele não sabe. Ele está largando o arado, mas ele não se deu conta, né? E nessa noite, Deus, ele nos chama a atenção para isso, né? Para que nós verdadeiramente venhamos, irmãos, voltar ao primeiro amor, né? Voltar, né, às obras de Deus. Se colocar, irmão, na brecha, se colocar, meu irmão, na posição, amém? E falar: Senhor, diz aquilo que tu queres que eu faça, irmãos, porque são coisas maravilhosas, né? Porque o Senhor fala: o crente que se liga da terra, Jesus opera maravilhas, opera cura, opera sinais através da vida do crente. Jesus, ele via a providência, ele nos liberta, Jesus, ele salva, e Jesus, ele fala por 12 discípulos,
está em Mateus, né? A missão dos 70, Jesus fala, ides, curais, né? Libertais, né? E quando os discípulos voltam, voltam maravilhados, Senhor, em teu nome curamos, em teu nome, Senhor, expulsamos o demônio, em teu nome fizemos maravilha. E Jesus, ele fala, pensei disso, porque vi o diabo caindo como um raio do céu. Amém, irmãos? Tamanho a glória e o sinal de Deus que seguia aquele discípulo. Amém, irmãos? E Jesus falou, mas não fiquem maravilhados com isso não. Amém? Porque em meu nome vocês curaram, em meu nome vocês libertaram, mas antes alegrai-vos, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida, estão escrito no céu. Amém? Então, irmãos, Deus, ele fala para nós, conosco nesta noite, irmãos, não vamos ficar maravilhados, irmão, com coisas terrenas. Amém? Com coisas, irmão, pequena, porque Deus, ele fala, não juntai tesouro na face da terra, onde o ladrão vem e rouba, né? A traça come, né? Corrói, ferrugem corrói. Então, irmãos, juntai primeiro braço sobre as vossas cabeças e tesouro do céu. Amém, irmão? Porque o que nós vamos herdar, irmão, é a vida eterna. Amém? Aquele que vencer, né? Não provará a segunda morte. Amém, irmãos? Então Deus, ele fala conosco nessa noite, irmãos, com a igreja, né? Se desliga da terra, né? Porque eu vou operar, né? Deus, ele falou comigo há 2 semanas atrás, muito forte, que eu vinha, né, falando com o Senhor, eu vou voltar para trás, eu vou voltar a vender DVD, eu vou fazer isso. E Deus, ele falou comigo, filho, se você fizer isso, você vai ser envergonhado, eu vou deixar você, mas você vai morrer. Eu falei, se eu vou morrer, né, você vai morrer espiritualmente, filho, porque morte horrenda é aquele qual que não sente a minha presença. Muitos estão hoje aí, né, pedindo, implorando para sentir minha presença, mas não sentem, entendeu? E acho que é uma morte horrível. Essa aí já é uma morte espiritual, né? Aí depois é a carnal, amém? Ou tem muitos que morrem carnalmente, depois morrem também espiritualmente, e nós não podemos, o crente não pode provar da segunda morte, amém, irmãos? O crente que verdadeiramente ele está ligado nas coisas do céu, amém, irmãos? Ele não provará da segunda morte, né? Então Deus, ele fala nesta noite, amém? Na noite deste dia, né? Que o crente se desligue das coisas terrenas, amém, irmãos? Se desligue dos seus afazeres, amém? E olhe para o alto, descansa no Senhor, amém, irmãos? Vamos inundar o céu com nossas orações, vamos clamar o Senhor, irmão, dia e noite, amém, irmãos? Vamos estar, né, pedindo ao Senhor visão, revelação, amém? Porque o Senhor, ele fala que não há nada, irmãos, né, que vai acontecer na vida do seu servo que ele não mande avisar antes, né? Ele vai falar com o servo através de um sonho, né? Através do louvor. Irmãos, vai falar do coração do céu, vai usar um profeta, porque na casa de Israel ainda há muitos profetas. Elias pensou que ele estava sozinho, na caverna de luz falou para ele, levanta porque tu não está sozinho não, né? Ainda tinha muitos, centenas, milhares de homens, né, que ainda não haviam dobrado os joelhos para Baal, amém, irmãos? Então, é assim conosco, irmão, amém? Na noite deste dia, irmãos, né? Vamos meditar nessa mensagem, né, que Deus, ele trouxe no meu coração para compartilhar para a igreja, amém, irmãos? Então, se é necessário, vamos descer na casa do olheiro, né, irmãos? Vamos pedir força ao Senhor, amém, irmãos? Para estar nos dando direção, amém, irmãos? Para que nós venhamos estar fazendo as coisas segundo a vontade do Senhor, amém, irmãos? Que quando nós se desprendemos das nossas coisas, irmãos, e, né, para fazer a vontade do Senhor, Deus, ele começa a fazer o sobrenatural na vida do crente. Deus, ele começa a abrir porta onde não há porta. Deus, ele começa a ressuscitar, né, defunto. Deus, ele começa a entrar ali na família, né, e curar, libertar, mudar cativeiro, irmãos. Então vamos tomar posse na noite deste dia, amém, irmãos? Vamos nos unir em oração, amém? Vamos tentar, né? Vamos lutar para estar um ajudando o outro, amém, irmãos? Em oração, em jejum, amém, irmãos? Fazendo, irmãos, irmão, vamos jejuar, né, pela vida do pastor, vamos jejuar pela vida da missionária, vamos jejuar pela vida do irmão, porque a palavra de Deus que um cordão de 2 dobras é mais difícil de arrebentar, irmãos, amém? Então, na noite desse dia, vamos ficar ligados, amém, com as coisas do céu, vamos dar a mão verdadeiramente, né? Estamos aqui, irmãos, estamos precisando, né, de oração.
durante a semana, poxa, vamos jejuar durante 3 dias pela vida, né? Diar pela vida de ver quem está disposto, amém, irmãos? E vamos fazer isso, esse propósito com o Senhor, porque verdadeiramente nós vamos ver a providência do Senhor, amém, irmãos? Porque o Senhor fala que miserável é o homem que espera, né, os bens só aqui nessa vida, aqui da terra, amém, irmão? Porque o que espera aqui nessa terra, irmãos, é miserável, porque tudo vai ficar aí, né? Porque não vamos, né, levar para o reino do céu carne, não vamos nem o sangue, amém, irmãos? Então, irmãos, eu estou terminando já, amém, irmãos? Então, irmãos, nas noites deste dia, irmãos, amém? Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, irmãos, porque é benéfico, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado força, né? Para caminhar, né, irmãos? Para fazer menção do nome dele, irmãos, mas eu reconheço, né, que tenho que me esforçar mais, irmãos, tenho que me disponibilizar para o reino de Deus, irmãos, tenho que subir o monte, tenho que acordar de manhã, irmãos, e ir de encontro às almas perdidas na casa de Israel, porque Deus, ele fala que dos meus ele vai estar cuidando, amém? E o Senhor é mentiroso para que minta, nem filho do homem, para que suas promessas não sejam cumpridas, amém, irmãos? Então, na noite deste dia, irmãos, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, amém? Que o Senhor me concedeu na noite deste dia de trazer essa mensagem, amém? Eu espero que os irmãos guardem essa mensagem na tábua do vosso coração, amém, irmãos? E irmãos, e deixa o Senhor, amém, fazer o mais, irmãos. Vamos nos colocar à disposição do Senhor, amém? Vamos sair, irmãos, vamos sair em prol do reino de Deus, amém, irmãos? Como Pedro fez, Pedro, ele abriu mão do barco dele e não foi em vão, ele abriu mão da coisa dele para o reino de Deus, e foi maravilhas que o Senhor fez. E o Senhor fala, ó, crente se desliga da terra, né, que eu opero maravilha, eu opero milagres, sinais, coisas grandes, né, coisas que o crente ele fica assim, ó, maravilhado, amém? Que as coisas do Senhor, quando ele derrama sobre nossas vidas, a gente não entende. Deus, ele faz coisas grandes quando nós nos desprendemos das nossas coisas em prol do reino de Deus, amém? E Deus, ele me chamou a atenção nessa palavra de hoje a respeito de Pedro, que Pedro abriu mão do barco dele, né? E Jesus, ele se afastou da terra, né, para trazer algo do céu, né, para o povo, amém, irmãos? E até aqui, amém, o Senhor me deu, amém? Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? Fala o Senhor.